Pessoal, hoje um grande escândalo estourou na política brasileira, né? Um grupo de pessoas foi preso por estar interferindo nas eleições aqui do Brasil. Aí tem gente que fala que é inquestionável tudo isso, mas não é tão inquestionável assim. Você não tem noção quantos tentáculos criminosos interferem na democracia brasileira. É lastimável, é deplorável, mas a gente precisa encarar isso de frente, precisa ter coragem para falar que isso acontece no Brasil. Outro ponto que a gente precisa falar é que eu fiz uma análise aqui dizendo que o Milei está entrando em atrito com o Maduro. O Trump está louco para pegar o Maduro, afinal, é muita riqueza aqui num país que poderia ser aliado do Brasil, né, aliado dos Estados Unidos, e fica cheirando, né, o rabo de cachorro lá da China e da Rússia, que é a Venezuela. Então o Milei falou novas coisas duras aqui. E aí eu disse, Trump só precisa de um start para ter um aliado declarando guerra ao Maduro. Será que o Milei vai comprar essa briga? Lá na Ucrânia aconteceu algo semelhante, né? Economia de guerra. Será que pode rolar uma treta entre Milei e Maduro? Mas vamos falar sobre isso, tá? Eu fui até questionado sobre isso num canal aí, mas vamos discutir isso aqui um pouquinho. Por fim, mas não menos importante, né? A situação do Lula está mais grave do que você possa imaginar. Realmente a coisa não está fácil para ele. Hoje, sabe? Tudo que se vê é jornal batendo, moendo no Lula. Sabe por quê? Porque tá perto do homem cair. Pode ter certeza disso. Tá? De 2 anos não passa. Mas vamos entender tudo que está acontecendo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito o nosso canal. Se você puder também, peço a você que compartilhe, mandando para mais pessoas. Ainda, se você não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, eu já justifiquei para você. É a hora de você aprender a investir em imóveis no Brasil. Se você tem uma gordurinha para queimar, tá tranquilo. Sabe esperar. Tem uma estratégia matadora. O que vai acontecer de gente se estrumbicando nessa crise e perdendo imóveis, e o banco vai ficar superlotado de imóveis. Vai vender tudo a preço de banana. Pois é hora de você aproveitar, esperar a crise passar e lucrar com isso. Eu vi gente fazendo isso lá nos Estados Unidos, eu acompanhei gente fazendo isso lá nos Estados Unidos, que comprou imóvel por 200, 300 mil dólares, hoje vale mais de $1 milhão, né? De 2008 para cá. Que lucratividade te dá isso? Entendeu? Então, no Brasil, tá na hora. Eu vi gente fazendo isso na Argentina, comprando, né, imóveis que valia 2 milhões por 400 mil. Pois é, hoje voltou a valer os 2 milhões. Que lucratividade te dá isso? Então, faz o download do livro, que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Mas bora começar de informação, que eu sei que você tá aqui para isso. É o seguinte, Milei chama Nicolás Maduro de ditador criminoso, né? O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de ditador criminoso, em discurso realizado nesta terça-feira, dia 17. A declaração foi uma resposta à prisão do policial argentino Nahuel Ignacio Galo, né? Ele havia sido preso ao visitar sua esposa e filho na Venezuela. Durante uma cerimônia de formatura do Colégio Militar em Buenos Aires, Milei descreveu a prisão de Galo como sequestro ilegal e pediu sua libertação imediata. Maduro não liberou, não. Recusou. Agora vamos entender o que está acontecendo. Eu falei o seguinte, e aí, se eu estiver falando besteira, me corrija, porque teve uma pessoa aí que escreveu num canal, fez um vídeo no canal falando, reagindo, falando que eu estava falando besteira. Tá? O que ele falou? Disse o seguinte, o que eu falo para vocês? É o seguinte, o Trump não está nem um pouco satisfeito com o Maduro. Lá atrás, ele ameaçou fazer coisas contra o Maduro e broxou, não fez. No primeiro mandato, ele ameaçou e falou, calma que no segundo eu te pego, Maduro. Maduro tirou onda, zoou e o Trump perdeu. Antes de assumir agora, né, vai assumir dia 20, o Trump já falou, Maduro, se prepara. O governo norte-americano falou, Maduro, você tem até o dia 10 para sair do cargo. Senão, a chapa vai esquentar para o seu lado. Só que quando a gente fala de intervenção em outro país, geralmente é necessário um motivo. Vou dar um exemplo. A Rússia argumentou que a Ucrânia queria entrar para a OTAN e colocar uma base nuclear, o que ameaçava a sua soberania. Mentira. Estava doido na Crimeia fazia tempo, né?
Da mesma forma, a gente viu Israel contra-atacou um ataque de terror gravíssimo contra o grupo do Jamás ali, e que aí se escalou para o Irã e o negócio foi crescendo. Tá, Israel estava na dele, mas ele precisava de um estopim para dar a resposta que ele queria. Eu sei que o Trump quer dar uma resposta pro Maduro. E aí ele não tem motivo nenhum, mas tem um aliado que tem. Quando você pega uma pessoa, sequestra essa pessoa de outro país, e aí ninguém sabe o paradeiro, né? Se o policial argentino tá vivo ou morto, né? O Nahuel Inácio. Ah, meu amigo, a depender da situação, pode escalar para uma guerra sim. Eu tenho essa visão que sim. Então, se Trump não pode, Trump está 100% alinhado com o Milley. Você já ouviu falar em proxy war? Pois é. Milley não precisa nem guerrear. É só bater um fio pro Maduro. Maduro, tô aqui do lado. Tá? Os Estados Unidos estão aqui do lado para me ajudar. Vamos ver quem tá maior nessa briga aí. Solta agora, sai fora, senão eu vou te pegar. Tá, acabou de acontecer um caso onde o Maduro sequestrou uma pessoa e devolveu o corpo em decomposição para a família. Se o corpo desse militar, desse policial argentino, já tiver em decomposição, você acha que não é pauta para a guerra? É sério mesmo. Imagina, né? Sei lá, a Argentina sequestra um policial brasileiro, o presidente se manifesta, ó, libera. E o argentino diz, não, vou matar. Pois é, a coisa está escalando. Um oficial da embaixada da Argentina na Venezuela, em Caracas, foi sequestrado também. Ninguém sabe o paradeiro dele. Um argentino sequestrado em Caracas. São 2. Você acha que isso não pode escalar? Acha que eu estou falando besteira? Qual a sua visão? Você acha que no fritar dos ovos hoje que você vê do mundo, não, mas na América do Sul nunca vai estourar guerra nenhuma? Sério? Sei não, viu? Eu tenho uma visão que o negócio pode azedar, o caldo pode azedar. O Milei acabou de chamar o Maduro de ditador. É porque eu confundo Lula e Maduro, tem muitas semelhanças, tá? Vamos lá. Falar em semelhança, vocês viram, né? Tô mais novinho, ninguém falou nada. Sabe o que aconteceu? Desculpa aí enrolar um pouquinho, mas eu gosto de bater papo com vocês. Eu fui anteontem no podcast do Fala Glauber. Muito bom, o cara me recebeu muito bem. Só que a minha esposa é meio de me zoar, né? Um filho da mãe, a hora que eu tava lá no Fala Glauber, cara, eu cheguei do Uruguai, cansado pra caramba. Já fui direto pro podcast, barbudo e tal. Alguém escreveu lá, ô Glauber, onde você pegou esse mendigo pra entrevistar? E aí no meio do podcast, a minha mulher tira print e me manda. Isso é pra me desconcentrar, isso é sacanagem. Aí eu falo, chama de mendigo agora? Chama? Hã? Pois é, não, eu tava meio desleixado mesmo, meio doente, cansado. Peço até desculpas ao Glauber aí pela aparência que eu fui, mas realmente tava muito moído, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, seguinte, ó. Vamos falar do Superior Tribunal Militar. Você já conhece o Guido Amin Naves? Conhece, não? Pois é. O Senado acabou de aprovar o Guido Amin Naves para ser ministro do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Militar. Isso está causando um pavor numa ala militar. Só para entender, o Guido, né, foi um dos caras que barraram, né, os militares que estavam afim de pegar o Lula. Então ele foi um dos caras que falou, não vai fazer, vou dedurar todo mundo. E aí eles acusam que o Guido Amin aqui, essa ala de oposição do governo, que ele era o X9, ou seja, ele pegava tudo que acontecia entre os militares, mandava para o Moraes, mandava para o governo Lula. E que isso aqui, né, pelo prêmio por não ter questionado as caixinhas brancas, é o Superior Tribunal Militar. Tá, mas o que isso implica, Sam? Se isso for verdade, o Senado acabou de aprová-lo para o Superior Tribunal Militar. E aí, adivinha quem que ele vai julgar? Pois é, os militares, os Kid Pretos, né? Nas questões militares, Kid Pretos, o próprio Braga Neto, os demais militares que são aliados a Bolsonaro, militares que fizeram postagem pró-Bolsonaro. Há quem diga
e vai ser mais uma figura que vai fazer um limpa em todos aqueles militares que resolveram ficar do lado do Bolsonaro. E aí? Tenso demais, não é? Fala a verdade. Não é? Vamos lá. Bora começar com mais matéria. Eu adoro quando o Lula arruma inimigo, né? Eu gosto. E o Lula, desde o início, deu um solavanco ali no Ibanez. Foi uma aberração. Foi teratológico a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de afastar o Ibanez naquela época do 8 de janeiro. Vocês lembram disso? Para mim, isso é uma violação à democracia. O cara tinha acabado de ser reeleito com o voto do povo e por uma canetada de um juiz liminar, ele arranca o governador de um distrito do Brasil? Absurdo. Pois é, dali a gente já sabe que o Ibanez já não ficou muito fã do Lula. Agora, o que o Ibanez está fazendo? E agora o bicho pegou mais um pouquinho. A raiva do Ibanez cresceu. Você já viu falar em FCDF? Não? É o Fundo Constitucional do Distrito Federal. É uma grana que é repassada, né, pelos demais estados via Constituição para o Distrito Federal. E o PT quer tirar esse fundo. E aí o Ibanez se tornou mais um inimigo do Lula. Pois é, eu só posso dizer uma coisa. Briguem muito. Ibanez critica o PT e diz que o Distrito Federal não será como as favelas do Rio de Janeiro, né? A galera do Rio já não gostou. Mas enfim, o governador Ibanez Rocha voltou a criticar o projeto do governo federal que quer mudar a base de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal atual. Abre aspas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não vê o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste. Ele quer que aqui também tenhamos uma polícia desaparelhada, afirmou durante um discurso de inauguração da nova sede do Instituto de Medicina Legal. Abre aspas. O ataque ao nosso fundo constitucional tem endereço certo. Para a turma do PT, que não gosta dessa cidade, que tem ódio dessa cidade. Nós temos que mostrar para eles que não vamos deixar a capital da República se tornar as favelas do Rio de Janeiro. O Fundo Constitucional foi criado para amparar o Distrito Federal no custeio de serviços como segurança, saúde e educação com recursos da União. O governo federal propôs a revisão da base de cálculo do fundo, o que tem sido encarado como uma tesourada por especialistas. É uma pedalada, é uma tesourada. Pois é. O Ibanez está com ódio do PT. Pode ter certeza que o Ibanez tem muita popularidade dentro do Distrito Federal e vai ser um cabo eleitoral bem inimigo do Lula, né, para 2026. Continua, Lula. Continua que você está fazendo um bom trabalho. Continua caçando briga com todo mundo. 2026 eu te garanto que o resultado vai ser bom. Continua, tá? Vamos lá. Vamos falar de outro ponto agora. Polêmico. Melindroso até. Você não pode questionar. Vamos falar de eleições. Pode falar de eleições? Não sei. Pode, né? Ainda pode. Tem quem diga que as eleições no Brasil são inquestionáveis. E aqui tudo é fruto da mais pura e lídima democracia. Senhores, não é bem assim que funciona. Tá? Não é bem assim que funciona mesmo. Observadores, né, da OEA, Organização dos Estados Americanos, eles fizeram uma análise e disseram que nunca na história do Brasil tanto o crime organizado interferiu na escolha de quem está à frente do presidente. Eu acho que isso já começou lá em 2022. É opinião. Só opinião. Mas o que a gente precisa entender nisso aqui? A gente precisa entender que está escancarado. E o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, perdão, simplesmente não está nem aí para isso. Dá uma zoiada nisso. Mas pia que trem doido. Olha só. Presidente da Câmara de Boa Vista e subcomandante da PM são presos por suspeita de apoio do tráfico para as eleições. Não, você não entendeu. O crime organizado meteu dinheiro para os caras ganharem, né, e fazer pacto com a milícia. Supostamente, como diz a Globo News. Eu não estou afirmando nada. Supostamente, como a Globo News diz. E aí o que acontece? Acontece que o crime organizado se põe alguém lá dentro, ele quer favores em troca depois. Aí que você consegue entender,
você consegue compreender por que algumas figuras públicas são tão benevolentes com decisões, com ações, com projetos de lei, com o enfraquecimento do combate ao crime organizado? Eu já falei uma vez, duas, três, inclusive foi objeto, né, de análise lá no Fala Glauber. Quando me perguntaram o que eu achava de política pública, eu falei o seguinte: para mim, a principal política pública é o combate ao crime organizado. Tem meu voto o presidente que só tiver uma pauta: eu vou combater o crime organizado. Se você chegar para mim, não, eu vou combater a corrupção, fanfarrão, mentiroso, não vai dar conta. Ah, não, mas eu vou chegar aqui e eu vou mudar, eu vou melhorar a educação, fanfarrão, mentiroso, não vai dar conta. Qualquer um que chegar com esse discurso, eu vou ajudar a vida do mais pobre, vai se ferrar que é esquerdista. É simples assim, fanfarrão, a picanha e a cerveja nunca vai chegar. Agora, o único discurso que eu acredito que dá certo e que é o alicerce para todos os demais é: vou combater o crime organizado. Se esse cara não morrer no meio da campanha, se ninguém dar cabo nele, se nenhum avião cair, se não acontecer problema nenhum, se não ficar inelegível, aí é outra história. Então, como eu vinha dizendo, né, eu dei uma pausa aqui, a única coisa que tem que ser mudada primeiro no Brasil chama-se segurança pública. Eu vi isso acontecer em El Salvador quando eu pesquisei sobre o Bukele, quando eu escrevi o livro sobre o Bukele. Por que a pauta da segurança pública é a mais importante? Porque quando você enfrenta o crime organizado e enfrenta a segurança pública, né, e consegue entrar, né, o problema da segurança pública, e consegue entrar, você consegue tirar quem realmente financia a política no Brasil. A maioria é financiada pelo próprio crime organizado, principalmente por alguns partidos aí, que vocês já sabem quem são, esses partidos que, sabe, têm a bandeira da defesa do criminoso e que não aceita, não aceita que algumas figuras possam fazer campanha, ou seja, fazem de tudo para que figuras sem popularidade nenhuma cheguem a vereador, a prefeito, a senador, deputado, até a presidente da República. Tem popularidade nenhuma, mas vira presidente da República. É uma bomba isso, né? Então, o meu voto, com toda certeza, será do cara que falar: eu vou resolver primeiro o problema da segurança pública. Que a partir disso, né, é a partir da segurança pública que eu percebo que as coisas, né, terão um novo rumo, mudarão. Bom, vamos lá, outra pauta que eu quero conversar com vocês, pessoal. Trump processa jornal por pesquisa que indicava a vitória de Kamala Harris nas eleições. Cara, isso é só o começo, né? Tem que fazer mesmo. E tomara que todas, né, essas empresas de pesquisa que nitidamente fizeram só para interferir nas eleições, porque não deixa a gente inelegível por abuso de poder econômico, por interferir nas eleições, tem que ferrar essa turma aí. Tem que pegar essa turma de empresas de pesquisa e tacar no lombo deles, tem que arrebentar eles. Parabéns, Donald Trump, tá indo certinho. Advogados do futuro presidente mencionam a interferência escancarada dos veículos de comunicação. Tem que ser caçadas essas empresas, né? Tem que responder com o mesmo jogo que a Left People age. Tem que caçar essa turma. Acredito, né, veementemente que esse é o caminho. Vamos lá. Falando agora de economia, né? Olha só, real é a segunda moeda que mais se desvaloriza em 2022, né? Que mais se valoriza, perdão, em 2022. Com a matéria publicada na Folha de São Paulo pela Eulina de Oliveira, né? Então, com Bolsonaro, 2022, a segunda moeda que mais se valorizou. Estão tentando pôr a culpa do dólar alto no Bolsonaro. Real está entre as moedas do mundo que mais perderam valor em relação ao dólar em 2024. A culpa é do Bolsonaro? Você vai acreditar nesse discurso? Você vai acreditar que esse discurso é possível? Não é possível você ter, né? Acreditar que esse discurso é verdadeiro. Não tem como, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só. Matéria do jornal Metrópolis. Dólar dispara e fecha na maior cotação da história.
Opa, tá chato falar de dólar disparando, né? Mas está acontecendo todo dia. Fechou hoje a 6,26. Tá subindo todo dia. A projeção é que bata os R$ 7, não no final de janeiro de 2025, como foi prometido. É que o dólar chegue aos R$ 6, né, aos R$ 7, já no final de janeiro ou fevereiro. Tá assustador. E o impacto vai chegar na boca do brasileiro, na casa do brasileiro. Então, o Lula tá frito, né? Ninguém vai aguentar mais o Lula. E aí, não é só isso que está acontecendo. O negócio, o buraco, é muito, mas é muito mais embaixo do que você possa imaginar. Quer um exemplo sobre isso? Eu te explico agora. Em dias de pânico, no mercado, nos mercados, traders, né? Traders é aqueles caras que compram e vendem ações. Vendem primeiro, perguntam depois. Tá todo mundo se desfazendo de tudo a preço de banana para pular fora do Brasil, né? O primeiro foi o colapso da moeda, do dólar, né? Matéria do Infomoney. Agora, o restante dos mercados financeiros do Brasil está na linha de fogo à medida que investidores perdem a confiança na capacidade do governo de lidar com a crise fiscal cada vez mais grave. Então, o mercado está deteriorando. Por que o mercado está deteriorando? Porque o governo não consegue trabalhar, não tem capacidade. E aí eu vou fazer uma analogia. O Brasil é o Titanic, tá? O Brasil é o Titanic. Hoje eu estava conversando com um cliente, estava atendendo um cliente que quer montar um offshore no Uruguai, né? Um offshore no Uruguai para várias questões. Lá é zero, todos os investimentos dele, ele falou que vai tirar do Brasil, vai mandar tudo para o Uruguai. Lá é zero de imposto sobre herança. Lá a atividade dele se configura, ele pode trabalhar em modalidade virtual em vários ramos de atividade, vai pagar zero de imposto. O cara foi pulando fora, já me procurou e falou, não, vou fechar. E ele falou, um funcionário meu, que é venezuelano, né, um cara alto da empresa dele, falou, um funcionário meu que é venezuelano virou para mim assim e falou, olha, abre o olho. Aí a Venezuela começou exatamente assim. Cuidado. Vamos expandir mercado, vamos pular fora. E aí o Brasil é um verdadeiro Titanic. O que é o problema disso? Você está no Titanic. De repente, você vê um sinalzinho de zebra ali na frente. Você pensa, normal, tudo bem. O que é aquela reunião que está acontecendo? Um grupinho ali em volta do comandante reunido e começando uma discussão meio estranha. Fala, que estão preocupados? Tem alguma coisa estranha. De repente, você observa para um lado, observa para o outro. Você vê algumas pessoas da tripulação começando a agir como barata tonta, desnorteada. Você fala, tem trem esquisito nisso, você tá doido, é esquisito. De repente, você vê os caras que são mais bonados, tem mais grana, entrando naqueles botinhos salva-vida e você só vê botinho salva-vida saindo do navio. Qual que é a sensação que você tem? O que você acha que vai acontecer com o navio? Então deixa eu te contar um negócio. O botinho salva-vida é os caras que têm gordura para queimar e estão saindo do país. O governo está como uma barata tonta. O mercado está desesperado. Você acha que pode dar certo? Não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar muita merda isso aqui. Né? E aí, começa a pegar aqui. Parece uma notícia imbecil, qualquer uma. Mas Folha de São Paulo, café a R$50 o quilo, ao consumidor vai ter que mudar os hábitos, né? Em vez de tomar café, vai tomar no copo, não na xícara. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Vai tomar no copo, tá? Teve umas pessoas aí que estavam me comparando com o Olavo de Carvalho. Eu não falo a metade das besteiras que o Olavo de Carvalho fala e eu não tenho a metade da inteligência dele, tá? Mas se fosse o Olavo de Carvalho aqui, ia falar que café a 50 quilos vai tomar no brioco mesmo. Ia falar na lata, né? Precisa aprender com ele. Mas o que a gente precisa falar aqui? Cara, esse é o reflexo chegando. Ninguém viu o reflexo do negócio ainda. Deixa eu te entender. Quando o dólar bate 6,26 hoje, você vai sentir na sua prateleira daqui 2, 3 meses. Então, em fevereiro, o café vai estar 60 o quilo. Tá certo? O que o mercado vai falar? Agora que lascou direito. Vou vender para quem nesse país de quebrado? Nossa, vamos embora. E o que vai acontecer com o dólar? Subir mais. E aí o que acontece?
a cubanização do Brasil. O negócio tá literalmente arrebentado. Não, mas é no mundo inteiro. Não. Mas a culpa é de um perfil de 3.500 seguidores que falou que era o Galípolo, né, o futuro presidente do Banco Central, e falou frases esquerdistas. Vai se danar, né? Esse discurso de vocês é pífio. O que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil o nosso juro está subindo, vai bater 14,5%, 15%, Estados Unidos reduziu 50%. A Fed decide cortar juros nos Estados Unidos para baixar, né, para a faixa de 4,25 a 4,50 ao ano. Ou seja, vai baixar a taxa de juros. O Fed, que é o Federal Reserve lá, né, o Banco Central Americano, falou, não, nós vamos baixar o juro. Nós não precisamos fazer o caos que o Brasil está fazendo, não. A gente dá conta de resolver o negócio. É. E aí, a situação do Lula. Tá ferrado. Só o Nordeste tem maioria favorável a Lula. Mas números desabam e caminham para um cenário, escreveu o Canário aqui, mas um cenário de reversão inédita. Né? Inédita. As últimas pesquisas sobre o governo Lula mostram que o Nordeste, os índices de aprovação e rejeição começam a se aproximar perigosamente. Perigosamente para o Lula e muito bom para o Brasil. Né? Estão acordando os nordestinos, que bom. Né? Formando um cenário de desgaste até em sua região mais fiel. Segundo levantamentos da Paraná Pesquisa, Lula registra 57% de aprovação contra 39% de desaprovação na região. Já o Poder Data aponta uma aprovação de 53% contra 41% de rejeição. A Futura Inteligência, por sua vez, revela um empate técnico de 36% de aprovação e 34% de desaprovação do governo Lula. Eu duvido que alguém que tem o tic-tac funcionando está aprovando o resultado desse governo devastador. Ou não conhece nada, absolutamente nada de economia, de política, ou não compra nada, ou vive do Bolsa Família. E ainda tá bom porque tem um Bolsa Família, porque se fosse o Bolsonaro ia tirar na cabeça deles. Né? É sacanagem. É sacanagem o que eles fazem com os mais pobres. É muita sacanagem. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês amanhã de manhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Vou estar aqui de volta com vocês, batendo um papo, conversando com vocês, explicando cada vez mais, né, o que está acontecendo com o nosso Brasil. Eu sei que está chato conversar sobre dólar. Eu sei que está chato conversar sobre economia. Mas calma. Sabe o tipo de aula chata, mas que pode mudar a sua vida? É essa aqui. Então, o que eu estou explicando para vocês é, tem condição de comprar dólar, né? Porque o negócio vai subir. Calma, que o que vai derrubar o Lula, ou melhor, o que já está derrubando o Lula, é a questão econômica. Enquanto o Lula fala sobre Copom e não tem noção nenhuma disso, a oposição está falando do preço do café. E isso aí, todo mundo sabe que a oposição está falando a verdade. Né? Então já não tem como rebater e refutar. Então, o Lula está indo para a sua pior fase de todos os tempos, está indo para o mármore do esquecimento. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Quem gostou, curte, compartilha e até amanhã de manhã.